Bom dia, maravilhosas! Hoje o nosso papo não vai ser com café, vai ser com esse chazinho aqui, ó. Gente, meninas, esse chá é maravilhoso. É maçã vermelha, canela e hibisco. Nossa senhora, eu não imaginava que fosse tão gostoso, mas é muito. Prova, prova e depois me conta. Mas vamos ao que interessa. Deixa eu colocar aqui do ladinho. Eu queria falar com vocês sobre um assunto que, assim, já faz algum tempo que eu tô querendo falar sobre isso. Mas aí veio outras histórias, outros assuntos, e aí foi indo. Mas deixa eu conversar com vocês sobre um assunto que, assim, tem gente que tem vergonha, sabe? Tem medo do que as pessoas possam falar, se souber do que tá se passando. Até porque, vamos combinar que muita gente acha que é frescura, né? Vamos ser bem sincera. A gente ainda não perder essa mania de estar olhando assim pra câmera, então se eu desviar o olho assim, tá? Não é defeito, não, porque a coisa ainda não tá engrenando, ainda não tô ainda pegando jeito. Mas vamos falar sério. Nesse papo de hoje, meninas, eu quero falar com vocês sobre depressão. E eu tenho lugar de fala nesse assunto. Sabe? Porque há um bom tempo atrás, eu creio que antes da pandemia, eu me peguei numa situação em que eu não tinha vontade de nada. Gente, é uma coisa que você não se importa com mais nada, que você sabe que você só fica deitado, trancado naquele quarto escuro. Literalmente escuro, porque eu fechava tudo, apagava tudo. E aí você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de nada, sabe? E você ainda tenta, sabe? No início você ainda tenta disfarçar, para que as pessoas não saibam, não percebam que tem algo de errado, para que as pessoas não julguem você, porque se passar algum barulhinho, tá, gente? É porque eu moro na avenida e não existe horário para ter silêncio nessa avenida. É incrível. E você não tem vontade de nada. Você tenta disfarçar. Você tem, sabe, tem horas que você tá sorrindo na frente das pessoas, está se mostrando alegre, está se mostrando segura, mas quando a coisa realmente aperta, não tem bom. Você se tranca naquele mundinho onde mil e uma coisa passa na sua cabeça, você não tem vontade de absolutamente nada. Às vezes passa alguns pensamentos meio tortuosos na sua mente. E no meu caso, além de tudo, tinha uns processos que eu conversando com a minha psicóloga, tá, gente? Com psicólogo, com terapeuta, eu fui entendendo o que estava acontecendo comigo, porque pasmem. Até então eu não sabia que estava entrando numa fase depressiva. Até eu, em certo momento, julguei ser preguiça. Vejam vocês, se até eu julguei ser preguiça, que dirá os outros, hein? Eu ficava, gente, assim, sabe, sem saber. Eu ficava sem saber o que pensar. E daí começaram a surgir várias outras coisas. Eu ficava, sabe, eu acordava, eu levantava, eu quase não dormia. E quando eu dormia, às vezes eu acordava, ficava zanzando pela casa, andando pela casa, sabe, sem entender o que estava acontecendo, também sem vontade de nada, de falar com ninguém, de coisa alguma.
Eu não me importava de como estava a casa, eu não me importava nem como eu estava, quanto mais a casa. Aí depois começaram a surgir problemas do tipo, eu levantava 3, 4 vezes na noite, eu verificava todas as portas, várias vezes, se estava tudo bem trancado, se estava tudo bem trancado. Depois veio a fase em que eu tentava sair. Eu morava no segundo andar, então eu descia as escadas do prédio, sabe? Quanto mais eu ia chegando perto do térreo, mais o meu coração acelerava. E aí, conversando com a psicóloga, foi passando o decorrer do tempo, a coisa foi piorando, eu fui ficando mais dentro de casa, mais reclusa, mais, sabe? Então, minha mãe, meu filho falou que era melhor eu ver um profissional. Então, o bom é que eu aceitei ver um profissional, uma psicóloga, terapeuta e fui conversar. E aí conversei sobre tudo. Conversei até do fato de que eu não me incomodava mais em estar sem batom, sem brinco, sem banho, sabe? Enfim, falei sobre tudo. E foi quando ela disse que eu estava no início de um quadro depressivo e acompanhada de um pânico noturno. E sabe, veio um pacotezinho completo de tudo aquilo que, sinceramente, eu não desejo pra ninguém. A mente da gente é uma coisa muito complicada. Ela tanto leva você ao extremo do sucesso, da glória, sabe? De fazer você ter mil e umas ideias, de fazer você produzir, fluir. Como ela te... Se ela adoece, nossa senhora, eu posso até não estar usando os termos corretos aqui, porque eu não sou especialista no caso. Eu estou comentando com vocês o que se passou comigo. O que eu senti na pele, amiga, na pele. E por que eu estou falando isso? Porque uma amiga minha me perguntou como tinha sido todo o meu processo. Eu cheguei a ter que fazer uso de medicação. A minha psicóloga sempre diz que eu sempre tenho que estar na terapia ou com um psicólogo assim uma vez. Não ali, sabe, aquela coisa religiosa, mas de vez em quando eu tô, sabe? Porque assim, é uma coisa que te pega quando você menos espera. Hoje eu já sei detectar quando eu tô sentindo algo diferente, quando eu tô vendo que a coisa não tá bem, aí eu já tô aquele, sabe? Já corro pra dar a sacudida, vou atrás de quem entende pra dar aquela orientada em mim. Mas por que eu tô falando isso? Porque, como eu disse, uma amiga minha me perguntou, e quando eu perguntei a ela por que ela estava me perguntando aquilo, ela disse que era... Deixa eu molhar o bico. Porque ela estava sentindo algumas coisas do tipo. E... Desculpa, eu tive que abaixar um pouquinho. E assim, o marido dela descrevia isso, sabe, alguns sintomas, algumas coisas que ela estava sentindo como frescura. Como muita gente que não tem um pouquinho de, de, sabe, de solidariedade, de empatia, de amor ao próximo. E olha que esse próximo, no caso dela, é bem próximo. Que ele não sabe... Ela disse que ele achava que era frescura, que era preguiça, mas que ela não se sentia bem. Então ela lembrou que eu passei por uma fase assim, então veio me perguntar. E o conselho que eu dei para ela foi que ela não ouvisse tais asneiras nem dele nem de ninguém, que ela procurasse ajuda com um psicólogo, com um terapeuta, sabe, para
expor tudo que ela estava sentindo, até para ela ter um diagnóstico correto e poder tratar da melhor maneira, que ela vai se sentir muito bem quando ela começar a se livrar desse peso que é esse problema sério de saúde. E assim, eu fico me perguntando, gente, até quando as pessoas vão ficar camuflando sintomas, se trancando dentro de si mesma, com medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar. E até quando as pessoas vão ser capazes de achar que aquela pessoa que está passando por aquele problema pode ter tudo, menos uma depressão, menos uma síndrome de pânico, um terror noturno, ou tantas outras coisas que acontecem na mente de algumas pessoas e elas ficam cada vez, sabe, adoece cada vez mais porque ficam ali trancadas, porque ficam ali. Quando você tem a sorte de ter amigos, de ter pessoas na sua família que percebem isso e que procuram lhe ajudar, que procuram lhe apoiar, é mais fácil de você sair daquela escuridão. Mas quando você fica numa situação em que nem o seu próprio marido consegue entender, nem tenta ajudar, e pior, faz coisas que faz você piorar, nossa, isso é muito difícil, muito doloroso. Por isso que eu me pergunto, e por isso que eu achei, eu vou fazer esse vídeo, vou conversar com as minhas amigas, com as minhas comadres, não é isso? Eu vou conversar com as meninas maravilhosas, porque isso pode servir de alerta para vocês, para alguém que esteja passando por isso. Pode ser homem, pode ser mulher, pode ser criança, pode ser uma pessoa já idosa, porque simplesmente esse problema, não, essa doença não tem idade, né? Nem tem classe social, vamos deixar isso bem claro. Assim, eu disse, e para que também, se vocês, o que vocês acham sobre isso, comentem aqui o que vocês acham sobre esse assunto, se vocês já passaram por esse tipo de problema, se vocês conhecem alguém que já passou, que passa por esse tipo de problema até hoje. E como é que uma pessoa, o que vocês acham que uma pessoa deveria fazer? Porque sinceramente, eu acho que a pessoa adoece, quem está passando pelo problema adoece mais. É mais difícil conseguir ajuda quando todos ao seu redor rotulam o seu problema com todas as coisas, com todos os nomes, menos com o que realmente está acontecendo. E se você conhece alguém, sua esposa, seu marido, seu filho, sua filha, sua mãe, sua irmã, sua amiga, seu amigo, que está passando por uma situação dessa, não tente dar um diagnóstico sobre coisas que você não entende. Não tente rotular, sabe, piorando a situação. Você não entende, mas você percebe que não tem algo bom, tem alguma coisa errada ali, ajuda, conversa, sugere uma consulta com um psicólogo, com um terapeuta, com um psiquiatra, se for o caso, porque só um profissional da área vai saber o grau da sua situação e o que é preciso fazer. Mas eu acho que negligenciar, virar as costas, rotular de meio mundo de coisas que não é, que só vai fazer a pessoa piorar, gente, isso é muito cruel. E você, se você está passando por uma situação assim, não sinta vergonha, não sinta medo de falar com alguém, procure ajuda. Eu acho isso muito, muito, muito importante. Então, vamos terminar de tomar o nosso
Chazinho. Se você conhece alguém assim, ajude. Bota aí nos comentários. Eu conheço alguém, eu ajudei, eu vou ajudar. E vamos tomar o chazinho, né? Chazinho é bom, né, gente? Chazinho é bom. Café é uma maravilha. Não troco meu cafezinho, não. Não tô dizendo isso, não. Mas o chazinho, delícia. E se você tá passando por isso, mais uma vez, não se envergonhe, não se tranque. De uma pessoa que já passou por essa situação, eu digo a você, quanto mais rápido você procurar ajuda e tiver um diagnóstico certo para saber como agir, mais rápido você vai se libertar de tudo isso. Tá bom? Um beijo no coração de vocês. Até o próximo bate-papo, que é uma sequência de que não esperem roteiro, não. Quando surgir alguma coisa aí, eu venho aqui e falo. E também os outros vídeos que eu quero fazer de dia a dia, de coisas pra vocês, tá bom? Beijo, até o próximo vídeo. Curte, comenta, compartilha, tá? E se inscreve no canal. Beijo.